A inflação da Argentina fechou em 4,2% em maio. É o resultado mais baixo desde janeiro, lá de trás, desde janeiro de 2022. Foi a segunda notícia favorável ao governo de Javier Milei. E a primeira notícia favorável a ele, tem 24 horas agora, foi a aprovação de parte do seu projeto de lei, o tal do Lei Ônibus, ou como eles preferem chamar. A reportagem é da correspondente em Buenos Aires, Luciana Tadeu. A quinta redução seguida na inflação foi anunciada um dia após Milei obter uma vitória no Congresso argentino. Nesta madrugada, o Senado aprovou parte da Lei de Bases, seu pacote econômico que abarca de privatizações à concentração de poderes nas mãos do presidente, além de um pacote fiscal. Dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto de Estatísticas Oficial mostram que a variação de preços nos últimos 12 meses foi de 276,4%. O acumulado desde o início do ano ficou em 71,9%. O governo comemora os dados ao mesmo tempo em que o país está em recessão. Nesta semana, o Banco Mundial piorou a previsão para a economia argentina, projetando uma queda do PIB em torno de 3,5%. Essas condições impactaram os níveis de consumo da população. O poder de compra se deteriorou enquanto os custos de serviços essenciais aumentaram, em média, 300% no último trimestre. A queda da inflação e o superávit fiscal registrados por Milei foram obtidos com medidas como congelamento do preço do gás, demissões, redução de valores de salários e aposentadorias, cortes de subsídios, paralisação de obras e bloqueios nos repasses aos estados. No primeiro trimestre, 55% da população argentina viviam na pobreza, enquanto 18% estavam em situação de miséria. Foi nesse cenário que Milei conseguiu aprovar no Senado o texto base do pacote de reformas para a implementação de seu plano econômico. Como o texto sofreu alterações no Senado, será submetido a uma nova votação na Câmara antes de ter validade. Lorival Santana, sempre houve duas perguntas fundamentais em relação à figura de Javier Milei e o que ele pretende fazer lá com o nosso mais importante vizinho. Uma, ele tem condições políticas de prosseguir no ambiente no qual ele venceu as eleições? E duas, segunda questão, o pacote econômico dele tem condição de prosperar? Essa votação 36-36 decidida no voto de Minerva diz o que sobre as perspectivas futuras de Milei? As condições dele estão melhorando, né? Porque ele, afinal, na outra tentativa dele, não conseguiu reunir os votos necessários no Senado, teve de recuar, reorganizar-se, rever o pacote, entender quais eram os pilares do pacote, do qual não podia abrir mão, definiu isso, são 4 pilares: os incentivos aos grandes investimentos, a reforma trabalhista, as privatizações e as faculdades especiais para governar sem passar pelo legislativo por 1 ano. E aí abriu mão de outras coisas que não eram para ele essenciais neste momento. E por que eu digo que as condições... Bom, e conseguiu passar pelo Senado, né? E as condições melhoram porque, embora a gente sempre tenha dito aqui que uma reforma como essa demora a ter resultados, né? E, de fato, com relação à melhoria da situação da população, isso demora de fato, mas os indicadores econômicos, eles são animadores, né? Uma inflação de 4% em maio é a menor dos últimos 2 anos. A inflação é o grande fator de empobrecimento da Argentina. O índice Merval da Bolsa de Valores teve um repique ali ao longo do dia de 4%, mais de 4%. Os títulos soberanos da dívida argentina, outra questão ultrassensível por causa da insolvência do país, da dívida, 3% de aumento no valor dos títulos hoje. Tudo isso como reação ao pacote. O risco país do JP Morgan caiu 84 pontos básicos, ainda é muito alto, 1.398, mas caiu. O FMI, também como reação à aprovação do pacote, liberou 800 milhões de dólares, crucial para a Argentina continuar com o nariz acima
da água. E a China anunciou a ampliação por mais um ano, né, de prazo, estendeu por mais um ano o prazo para a Argentina pagar o swap cambial de 5 bilhões de dólares. E, em troca, o Milei anunciou uma visita à China, um encontro com Xi Jinping em Pequim, no dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. Milei havia dito que não conversaria com a China, que são comunistas, assim como o Brasil, Venezuela e outros países, e falava muito mal da China. Mas ele entende que é necessário ser pragmático agora, apresentar resultados para poder levar adiante o programa dele, que foi reconhecido pelo FMI como sendo um programa que pode levar a uma consolidação de um equilíbrio fiscal. Daniel, o que aconteceu ontem na Argentina está sendo descrito, inclusive pela própria imprensa argentina, como o melhor dia do Milei desde a vitória nas eleições. Em parte é dito como o melhor dia pelo enfraquecimento da oposição em relação a ele, Daniel. Foi uma vitória incontestável, não dá para tirar esse mérito de Milei, mas a gente precisa fazer algumas ressalvas aqui. Algumas empresas muito importantes saíram da lista de privatizações. A petroleira YPF, lá atrás já tinha saído, de última hora saíram Correios e saiu Aerolíneas Argentinas. Não houve recriação do imposto de renda que tinha deixado de existir praticamente no governo Alberto Fernandes. Na lei de incentivos, ali no pacote de incentivos fiscais a grandes investimentos, Milei, dito ultraliberal, teve que aceitar exigência de conteúdo local de 20%. Pensamento tipicamente desenvolvimentista. O que eu vejo é o seguinte: para governar, Milei tem que abdicar um pouco da retórica de rebeldia ultraliberal e partir para concessões muito objetivas àquilo que ele mais atacou na campanha, a casta, ao establishment. Ele chegou a distribuir ontem, cargos, embaixadas na Unesco, em Paris, por exemplo, para conquistar votos no Senado. Então, me parece que ele joga com a retórica, faz concessões pontualmente ali para a oposição, para a casta, e continua usando o palco internacional para reavivar, para reenergizar essa militância, seja com o encontro com Elon Musk, seja atacando Gustavo Petro ou algum esquerdista da vida. Eu vou voltar, Thaís, logo na sequência, um pouco mais de economia argentina. Eu queria passar para o Caio primeiro a palavra com a seguinte proposta, Caio, de abordagem. A projeção do Milei como líder de direita na América do Sul. Bom, William, é muito maior o envolvimento que a direita brasileira tem com o Milei, por exemplo, e com o Trump, do que com os direitistas, extrema-direita europeia. Está muito claro, deu um oxigênio e tem essa expectativa do Trump lá em cima, nos Estados Unidos, na eleição de novembro. Agora, eu acho muito curioso, ou seja, ele é uma liderança colocada e falada e que anima, de certa maneira, principalmente a direita brasileira, os bolsonaristas. E tem muita semelhança, né? Acompanhando esse noticiário, conversando com colegas hoje também na Argentina, do que eu entendi, ele tem feito delegações, ele delega, assim como o Bolsonaro delegou. O Bolsonaro, o que ele fez? Ele entregou a gestão do Congresso para o Ciro Nogueira e para o Arthur Lira. E pelo que eu compreendo também do movimento do Milei lá, ele entrega as negociações políticas todas para o Guilherme Franco, né, que é o chefe de gabinete, né, que é quem faz a negociação com os governadores, quem faz a negociação com o Congresso, é um ex-peronista, moderado e pragmático. E deixa essa parte macro, palanque internacional, para ele gerenciar. Ou seja, quando a gente fala... Claro que é uma vitória do Milei, mas quando a gente fala que não é o Milei que está sentando na mesa com a oposição e com o centro do Congresso argentino e com os governadores para negociar. Ele está delegando isso para os profissionais da política. E é a mesma coisa que o Bolsonaro fez aqui, porque o Bolsonaro não sentava muito ali para negociar. Ele deixava o Arthur Lira e o Ciro Nogueira fazendo. Então, são duas características das duas maiores lideranças de direita da América do Sul, e talvez do mundo, né? Com características muito similares de se afastar da negociação política, deixar elas para os profissionais
e partir para um holofote nacional e mundial em defesa de valores conservadores e liberais. Nós estamos falando, em boa medida, da criação de expectativas, né? Nos variados campos políticos e, sobretudo, entre agentes econômicos. Foi o que a gente discutiu no primeiro segmento aqui dessa edição do WW. Nós estamos falando de expectativas. Olha o que os bancos estão dizendo das expectativas que estão sendo criadas na Argentina. Os bancos estão estimando, bancos internacionais que operam lá, que a Argentina vai sair de um déficit primário para um superávit primário, que dá, como proporção do PIB, quase 5 pontos percentuais. É possível isso? Isso é uma virada, digamos, quase inacreditável. É possível, mas não é sustentável, né, William? Não é um resultado que vai se repetir ao longo dos anos, porque a Luciana Tadeu descreveu ali como é que o superávit foi alcançado, com muitos cortes, com não pagamento de salários, com redução de aposentadorias, não repasse aos governos, né, estaduais. Então, em algum momento, ele vai precisar realocar esse recurso. Então, tudo que o Milei está fazendo é com apesar dele precisar negociar, como o Daniel disse aqui, precisar aceitar alguns recuos, é muito radical. E os reajustes de preço, por exemplo, que ele já promoveu de Argentina, gás ele está segurando, de Argentina, de energia, gás ele está segurando. Agora, William, mesmo que ele consiga esse superávit de 5%, o que a economia argentina vai precisar é crescer. Ela vai precisar crescer. Esse ano ela vai entrar numa recessão muito forte, ela já está nessa recessão. 2023 teve uma queda relativamente 1,5%, é uma queda assim, que foi minimamente palatável pelo país. Esse ano não vai ser muito caro. Mas tem um último ponto aqui que eu queria trazer, é o seguinte: a Argentina voltou para o radar do investimento estrangeiro. Ela estava fora desse radar, desse grupo dos 25 países que mais recebem investimento estrangeiro no mundo há mais de 10 anos. E ela voltou a fazer parte, está lá, 24º, 25º lugar, mas ela voltou a receber investimento estrangeiro. Ainda é pouco, ela voltou a negociar título, tem gente atrás de título de muito risco que está indo atrás dela. Mas o que eu acho que a grande questão aqui é o seguinte: qual vai ser a capacidade da sociedade argentina aguentar esse tranco por muito tempo? Boa pergunta para a gente amarrar essa parte da conversa contigo, Lorival. Aparentemente, a popularidade dele se mantém. Claro. Os argentinos estavam preparados para grandes sacrifícios, né? O próprio Milei não os enganou em relação a isso, disse que ia ser um período complicado. Os argentinos se cansaram do populismo fiscal, né? Entenderam que o Massa fez, né, abriu ali os cofres na corrida eleitoral, no final ali da campanha, e não funcionou. Os argentinos entenderam que eles são vítimas desse tipo de artimanha e não beneficiados por elas. Então, há um ambiente político favorável a esses sacrifícios neste momento, e o Milei vai ter que ter um timing muito bom e alguma sorte também, né? E os seus, como o Caio descrevia, que o entorno dele, que cuida ali da lide, das negociações com o Congresso, também tem de ter muita habilidade para conseguir atravessar esse ano, que vai ser um ano muito, muito penoso na Argentina. Fortuna no sentido que lhe dava Maquiavel.